pronomes são as palavras que acompanham ou vão no lugar, né, substituem substantivos, e podem ser pessoais, de tratamento, que eu não coloquei aqui, vocês já estudaram, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e pronomes indefinidos, além de ter essa classificação, pronome substantivo ou pronome adjetivo. O que são os pronomes substantivos? São aqueles que substituem o substantivo, vão no lugar do substantivo. O que são pronomes adjetivos? São pronomes que acompanham o substantivo. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos adiante, senhores. Vocês podem falar aí no chat ou abrir o áudio e fazer qualquer pergunta, me interromper, tá bom? Não me deixem só. Então, vamos lá. Pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Vocês sabem o que são as pessoas do discurso? São as três pessoas, né? A primeira pessoa indica quem fala. A segunda pessoa indica quem ouve. E a terceira pessoa indica de quem se fala. Então, primeira e segunda pessoa são os fofoqueiros, né? Aqui, a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Primeira pessoa que fala, segunda pessoa que ouve. E a terceira pessoa é o alvo da fofoca, é de quem se está falando. Então, os pronomes pessoais podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Qual a diferença entre eles? Depois a gente vai estudar, por exemplo, colocação pronominal, que tem a ver com esse poema que eu coloquei aqui no quadro, né? Quando é que você tem que usar próclise, que é o pronome antes do verbo. Quando é que você tem que usar a ênclise, que é o pronome depois do verbo. E quando é que você tem que usar a mesóclise, que é o pronome oblíquo no meio do verbo, meso, meio, né? Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles indicam o quê? Eles funcionam como sujeito das orações. Então, eu não posso usar um pronome do caso oblíquo, por exemplo, antes de um verbo, quando esse pronome que vai antes do verbo é um sujeito. Por exemplo, esse exercício é para mim fazer. Não pode. Por que não pode? Porque mim não faz nada. Mim é um pronome oblíquo. Os pronomes oblíquos funcionam como objeto da oração, complementos da oração. Então, eles não podem ser usados como sujeito. Esse exercício é para eu fazer, né? Agora, meu pai trouxe um presente para mim. Olha, para quem ele trouxe presente? Para mim. Então, nesse caso, eu tenho aí a preposição, eu vou usar um pronome do caso oblíquo, porque depois dele eu não tenho nenhum verbo em que esse mim vai estar praticando a ação. Então, mim não faz nada. É só você colocar isso na cabeça, né? Mim não faz nada. Ok? Continuemos, então. Então, pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito da oração. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. É isso? Vós. O vós não é mais muito usado, né? A gente vê mais em textos antigos, textos bíblicos, né? A gente costuma substituir vós por vocês, né? Que é um pronome de tratamento, mas aqui sendo usado como pronome pessoal, né? A gente vai já ver os pronomes. Oi. Pode falar. Quando depois de mim você usar uma vírgula. Uma vírgula. Uma vírgula? Aham. Como assim? Dá um exemplo aí.
Tipo, a senhora falou que depois de mim não pode usar verbo, mas quando se tem uma vírgula. Aí sim, tipo, meu pai trouxe presente para mim, vírgula, mas eu não gostei, por exemplo. Né? Entendi. Se esse mim não for o sujeito do verbo, né? Se o pronome não for o sujeito do verbo, aí você pode usar mim. Não pode usar o mim ou qualquer outro pronome do caso oblíquo quando ele for funcionar como sujeito do verbo que vem em seguida. Entendeu? Ou Sim. seja, ele vai praticar aquela ação, aquele pronome vai praticar aquela ação. Então, nesse caso, a gente só pode usar os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, continuemos. Terceira pessoa, então, de quem se fala, ele, ela, eles e elas, né? E aí, os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou alhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhe, se, si, consigo. Né? Isso que eu aprendi, acho que eu estava na quarta série, terceira série, sei lá. E a professora cantava isso para a gente e isso ficou na minha memória para sempre. Então, eu não me esqueço disso nunca. Né? Isso é quase um trauma de infância, os pronomes na minha vida. Né? Então, ficou marcado para sempre. O alhe, se, si, consigo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Entendeu? É, isso. Loucuras da infância. Né? Então, eu aprendi isso aqui muito, muito novinha, né? Por mais que ainda não soubesse usar, mas a gente sabia de cor, né? Ou seja, os pronomes átonos e pronomes tônicos, tá? Os pronomes oblíquos, então, só como objeto da oração. Não, a cantiguinha era essa. O, alhe, se, si, consigo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Nós, conosco, vos, convosco. Os, alhe, se, si, consigo. É desse jeito que a gente decorava, tá? Que era difícil pra gente. Que mais? Quanto a isso aqui, a gente vai estudar mais profundamente o uso dos pronomes átonos quando a gente for estudar a colocação pronominal, tá? Mas, enfim, o que vocês precisam saber aqui é que os pronomes pessoais do caso reto só é trauma de infância, só para o sujeito da oração, ou seja, quando aquele pronome vai praticar a ação, como a gente diz assim, esses exercícios são para eu fazer, né? Quem vai fazer? Eu vou praticar essa ação, então eu não posso usar mim, tá? E os pronomes pessoais do caso oblíquo são para você usar quando é o objeto. Meu pai trouxe um presente para mim. Coisa importante também, se você está usando tu, ok? Numa redação, por exemplo, você vai usar a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Então, se você vai usar num texto a segunda pessoa ou a terceira pessoa, dependendo da pessoa que você escolha para usar naquele texto, você vai usar todos os pronomes daquela pessoa. Né? Então, eu estou me sentindo mal. Olha só, primeira pessoa, eu, pronome oblíquo, me. Então, não existe, né, gente? É o que a gente vê algumas vezes. A gente vê algumas vezes num vício de fala a pessoa dizer eu não estou se sentindo bem. O se é de terceira pessoa. Ele não se sente bem. Eu não me sinto bem, ok? Então é sempre bom a gente lembrar. Se você está usando a primeira pessoa no caso reto, no caso oblíquo também vai ser primeira pessoa. O mesmo vale para as outras pessoas, né? Se você está usando a segunda pessoa no caso reto, todos os pronomes oblíquos têm que ser de segunda pessoa também, tá? Tudo bem até aí? Os pronomes de tratamento.
Então, para que serve pronome de tratamento? Como o próprio nome diz, é a forma como você vai se referir à pessoa com quem você está falando. Você vai chamá-la de você, de senhor, de senhora, de vossa senhoria, de vossa excelência, né? Então, são esses pronomes que a gente usa como forma de tratamento das pessoas com quem a gente está falando. Então, temos aqui, olha, um quadrinho destes pronomes, sempre lembrando que esse slide está lá já disponível para vocês no nosso Classroom. Então, você, para quem que vocês usam você? No nosso caso aqui, né? Alguns não, alguns me chamam de senhora, né? A senhora, não sei o quê. Uma questão de respeito, né? Não gosto muito, porém, né, uma questão de respeito e me sinto até lisonjeada quando alguém me chama de senhora. Mas como dizia meu pai, senhor e senhora estão no céu, né? Meu pai não gostava que a gente chamasse ele de senhor, né? Isso é uma coisa difícil de se ver nos pais, né? Mas meu pai era assim. Ele não gostava que a gente chamasse ele de senhor. Então, você para pessoas que você tem um tratamento íntimo, né? Eu trato vocês de vocês, né? Vocês, se quiserem, podem me tratar de você também, eu não tenho problemas, tá bom? Vossa Alteza, para príncipe, princesas e duques. Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Excelência, para altas autoridades, prefeitos, presidentes, governadores, né? Oficiais das Forças Armadas, coronéis, generais, brigadeiros. Vossa Magnificência são para reitores nas universidades, né? Quando vocês estiverem lá, dentro em breve, todos estarão na universidade, vocês terão não mais um diretor, e sim um reitor. E aí é o magnífico reitor, por mais estranho que possa parecer, é vossa magnificência. Né? Aí você chama o magnífico reitor da Universidade Federal de Rondônia. É assim que se trata. Né? E espero que todos vocês vão para a Federal. Vossa Meretíssima, né, para os juízes. Vossa Reverendíssima, para os sacerdotes. Vossa Senhoria, para outras altas autoridades. Tipo, quando você for escrever uma carta para o nosso diretor, você vai escrever Vossa Senhoria. Senhor Célio, Vossa Senhoria Célio Leandro, diretor da Escola Major Guapindaia, por exemplo. Né? É Vossa Senhoria para ele. Vossa Santidade é o Papa, e Senhor e Senhora são as pessoas que a gente tem, né, um certo respeito por serem mais velhas ou por a gente não ter tanta intimidade com a pessoa. Ok? Então, os pronomes de tratamento, em sua maioria, os pronomes de tratamento são a terceira pessoa, tá, gente? Terceira pessoa, com quem se fala, né? De quem se fala. E aí, por exemplo, olha, é tudo vossa, vocês estão vendo? Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência. Até você era Vossa Mercê, né? Vocês sabem disso, né? Você foi uma abreviação. Vossa Mercê, vós, mercê, você. E agora VC, ou só o C, né? E aí são terceira pessoa. E outra coisa interessante também, não importa se a Vossa Excelência é homem ou mulher. Se você está usando Vossa Excelência está cansada. Eu tenho que concordar com o pronome. O pronome não é feminino, o adjetivo vai ser feminino, tá? Então temos que concordar com o adjetivo. O adjetivo tem que concordar com o pronome. Então, se você estiver chamando, por exemplo, o nosso presidente, que é um homem, né? Nosso não, porque eu não votei nele, mas enfim, o presidente do Brasil, que é um nome, que é um homem, se você for falar Vossa Excelência, você vai perguntar dele, Vossa Excelência está cansada? Porque o pronome Vossa Excelência é feminino, e gramaticalmente falando, a gente tem que usar
o adjetivo concordando com o pronome, tá? Adiante, senhores e senhoras. Pronomes possessivos indicam posse, a quem pertence, né? Como nós vimos, são essencialmente pronomes adjetivos, sempre vão estar acompanhando um substantivo. Olha aí, para a primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Então, todos os pronomes, em sua maioria, vão acompanhar as pessoas, tá? Para a segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas, né? Terceira pessoa, você, tá? Terceira pessoa, ele, ela, dele, dela, deles e delas. Nós, nosso, nossa, nossos, nossas. Você, vós, ou vós, né? Vosso, vossa, vossos, vossas. E deles, delas, tudo igual, né? Dele, dela, deles, dela, delas. Ok? Dúvidas no pronome possessivo? Impossível, né, gente? Esse carro é dele, essa casa é minha. Este é meu nome. Este é o seu nome. Ok? Pronomes demonstrativos. Aqui nós temos umas coisinhas a conversar, né? Situa alguém ou alguma coisa no tempo, no espaço e no discurso, em relação às próprias pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Estas contraem-se com as preposições a, em e de. Então, vamos lá. Quando a gente vai situar uma coisa no espaço, vamos lá, tá meu relógio aqui, meu relógio. Se eu vou falar deste relógio para vocês, eu vou falar para vocês, este é o meu relógio. Eu uso este, esta, isto para coisas que estão perto de quem fala. Então, o relógio está comigo, este é o meu relógio. Se o relógio estivesse com você aí na sua casa, né? Na sala de aula eu entrego para a pessoa, que a gente não pode entregar, né? Então, se esse relógio estivesse com você aí na sua casa, eu diria para você, esse é o meu relógio. Então, a gente usa no espaço esse, essa, isso, para a coisa que está perto de quem ouve. Este, esta, isto, primeira pessoa, perto de quem fala. Esse, essa, isso, segunda pessoa, perto de quem ouve. E a terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, é para o que está longe de mim e de vocês. Então, aquela é a nossa escola. Ou seja, está lá longe de mim, de quem fala, né? E de quem ouve, que são vocês. Aquela é a nossa escola. Entendido até aqui? Para espaço, é assim a diferença. Então, você que tem o problema em saber se vai usar o este, o esta, o isto, ou esse, essa, isso, já sabe qual é a diferença. Se a coisa estiver próximo de você que está falando, é este. Este relógio é meu. Se a coisa estiver perto de quem está ouvindo, é essa, esse, essa, isso. Esse é o meu relógio, está aí com você, você pegou emprestado. Esse é meu relógio, me devolva, né? E se estiver longe das duas pessoas que estão falando, aquela, aquele, aquilo. Aquela é a nossa escola, tá? Então, esse é o uso no espaço. No tempo, quando é uma coisa em relação ao momento de fala, esta é a nossa aula, né? Nossa aula é esta, está acontecendo agora, tá? Esse, essa, isso. Tive um sonho essa noite, passado próximo. Tive um sonho ruim essa noite, passado próximo. Foi ainda agora. Esta noite
se refere a hoje. Esta noite vou sair. Essa noite é passado próximo. Tive um sonho ruim essa noite, passado próximo. E distante, aquele, aquela, aquilo, naquele tempo, aquele dia. Naquela nossa última aula, vocês fizeram uma produção de texto que eu estou lendo, inclusive depois eu vou comentar com você, nós vamos ter uma videoconferência só para eu comentar os argumentos daquela aula, né, sobre comunicação, sobre internet, né, que os argumentos hoje estão todos ultrapassados e modificados. Eu vou ler algumas para vocês, vocês vão ver que está tudo modificado. Antes a gente pensava a internet como uma coisa que estava nos separando, né, e as pessoas estavam se isolando das outras. Hoje é justamente a internet, olha aí a contradição, né? Hoje é justamente a internet que está fazendo com que a gente não se distancie tanto, que a gente, mesmo distante, esteja próximo. Vocês estão vendo a diferença agora? O problema não é a internet, né? O problema é saber usar a nosso favor. Estamos usando agora a nosso favor. Vejam aí. Que mais? Então, já falamos dos 3 casos de tempo aqui. Tempo, então, momento de fala, este. Esta é nossa aula. Esse, essa, isso, passado próximo. Essa noite não dormi bem. Aquele, aquela, aquilo, bem anterior ou posterior à fala, né? Ao momento da fala. Então, aquela nossa última aula, naquela nossa última aula, né? E no texto, minha gente, isso é importante para você na sua produção de texto. Quando é que eu uso este, esta, isto no texto? Então, este, esta, isto é quando você ainda vai falar. Então, por exemplo, a atitude a ser tomada é esta, 2 pontos, e aí você fala que a atitude tem de se tomar para resolver tal problema, por exemplo, na sua redação. Entendeu? Agora, se você já falou, então você, por exemplo, fulano disse que para se resolver o problema, blá, 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 essa ideia foi defendida também. Então, você já disse qual foi a ideia anteriormente no texto. Então, é essa, tá? E aquele, aquela e aquilo vão indicar um elemento referido anteriormente a outro. Então, Trump e Bolsonaro são presidentes. Esse é do Brasil, que é o que está mais próximo, né? Bolsonaro. E aquele é dos Estados Unidos da América, que é o Trump. Entenderam? Então, é para uma coisa que foi referida anterior a outro. Então, a gente usa aquele para o que está antes. Aquele presidente dos Estados Unidos, esse presidente do Brasil. Trump e Bolsonaro são presidentes. Aquele dos Estados Unidos, esse do Brasil. Tudo bem? É meio complicadinho, como eu falei para vocês, né? Mas os pronomes, mas o que é bom é que os pronomes demonstrativos são só esses aqui, tá? Estes que estão aqui. Não tem uma infinidade de pronomes demonstrativos, só esses. Pronomes interrogativos, como o próprio nome diz, são os pronomes das perguntas, né? Qual, quais, quantos e quantas são os pronomes interrogativos variáveis. O que é isso, variável? É que eles vão para o plural, né? Concordam com o que você está, com o substantivo que ele está se referindo. Quantos anos você tem? Quanto custa tal coisa? Tá? Quantas amigas você tem? E os invariáveis, quem e que eles ficam sempre assim. Quem é você para falar assim comigo? O que você está pensando? Né? Quem que você pensa que é?
Entendeu, gente? Interrogativo, tudo bem? As perguntas podem ser formuladas de forma direta ou de forma indireta. Vocês sabem o que é uma pergunta direta e o que é uma pergunta indireta? Uma pergunta direta é quando a pessoa te pergunta, óbvio, dilata e tem a interrogação ali, né? Ou seja, quem é você? Isso é uma pergunta direta. A pergunta indireta, eu só queria saber quem é você. Isso é uma pergunta indireta. Eu estou afirmando e ao mesmo tempo fazendo uma pergunta para você, ok? Pronomes relativos vão sempre estar se relacionando a um antecedente, né? E aí é conteúdo de de outro tipo de, de coisas que vocês vão ver na sintaxe no terceiro ano, que são as orações subordinadas. Os pronomes relativos iniciam orações subordinadas adjetivas. Vocês viram isso no nono também. E rever no terceiro. Então, relacionam sempre a um termo antecedente. Então, todo pronome relativo tem um antecedente. Quais são os principais pronomes relativos? Que, quem, o qual, né? O que vai ser pronome relativo quando? Quando você puder substituir por o qual. E que, né, vai retomar pessoas ou coisas. Quem é só para pessoas, tá? Sempre antecedido de preposição. De quem você está falando? Com quem você está falando? E o qual retoma pessoas ou coisas. Então, vamos lá. Essa é a menina de que lhe falei, ou essa menina de quem lhe falei, ou essa é a menina da qual lhe falei. Veja que esse de quem, de que ou da qual está se referindo a quem? A menina, que é o antecedente. Perceberam? Para eu não repetir menina, eu usei de quem. Porque se eu fosse botar duas orações, seria essa é a menina, eu lhe falei dessa menina. Eu juntei as duas orações e coloquei o pronome relativo. Essa é a menina de quem lhe falei, ou de que lhe falei, ou da qual lhe falei. Ok? O onde é uma coisa interessante, porque tem muita gente que gosta de usar o onde nos textos, né? Sem indicar lugar. E o onde vai retomar somente lugar. Tá, gente? Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Vocês viram que esse onde não está adequado aí, porque não é um lugar, perfil não é lugar, certo? Então, ele teria que usar aqui nessa frase, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, em que escrevia declarações de amor, ou no qual escrevia declarações de amor, tá? Então, prestem bem atenção quando vocês estiverem usando o onde, quando estiver fazendo um texto. O onde só vai poder se referir a lugar. Esta é a casa onde eu moro. Casa não é lugar? Este é o apartamento onde eu moro. Então, nesse caso, eu posso usar o onde, porque eu estou falando do lugar onde eu moro. Nos outros casos, não, tá bom? E cujo, cuja, liga dois substantivos e estabelece ideia de posse. Então, foram cortadas árvores cujos troncos estavam podres. Cujos troncos, os troncos das árvores, né? Esse cujos indica que o tronco é da árvore. E só essas árvores
troncos podres é que foram cortadas. Ok? Veja que eu não uso preposição antes de cujo, né? De cujos não existe, tá bom? Vamos lá, pronomes indefinidos. Sempre se referindo à terceira pessoa, tá? Indicando algo ou alguém, é considerado uma forma indeterminada e imprecisa. Então, temos pronomes indefinidos variáveis, que são aqueles que têm singular, plural, feminino, masculino, e os invariáveis. Algum, alguma, alguns, algumas, algo. Certo, certo, certas, certas. Então, deste lado de cá, esses que variam, né? Em gênero e número. E o último aqui, esses aqui, algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo são os invariáveis. Aqui são todos os variáveis. Muito importante, ó, qualquer, olha como é que se faz o plural de qualquer, quaisquer, né? Porque aqui é um verbo, certo? Não vai para o plural. Então, quaisquer se faz o plural assim. Ok? Esses são chamados pronomes indefinidos, sempre em terceira pessoa, então o verbo vai concordar com eles em terceira pessoa do singular ou em terceira pessoa do plural. Alguém me conta o que aconteceu, né? Então, o verbo vai sempre concordar com o pronome indefinido em terceira pessoa. Alguém roubou o meu lápis, né? Algum ser humano pensou nisso um dia. Então, são pronomes indefinidos, por quê? Porque você não sabe ao certo quem foi. E acabamos por aqui. Alguma dúvida, queridos? Podem falar agora. Não, professora, tudo certo, entendi tudo. Tá de boa, Menina professora. inteligente. Oi? Tá de boa, entendi. Não é Sim. complicado assim, não. Os indefinidos, os relativos, são muito usados nos textos dissertativos, né? Os pronomes relativos, porque o texto dissertativo é fundamentalmente um texto com orações subordinadas, e os pronomes relativos e as conjunções subordinativas são muito usadas nos textos dissertativos. Depois, quando a gente vai estudando conjunção, a gente vai falar mais sobre isso também, né? Que isso já é um conteúdo lá do terceiro. É que todos vocês já estão no terceiro ano, né? É assim, meu bem. E lá nós vamos falar mais profundamente disso. Mas quando a gente vai estudando as condições, a gente vai falar assim, porque por enquanto a gente está nas classes variáveis, né? Quais são as classes variáveis das palavras? Todas as que têm flexões de gênero e número, né? Feminino, masculino, singular, plural, todas essas são variáveis, né? Nós estamos terminando as variáveis, que vai terminar com verbo, né? Nós já vimos artigo, numeral, substantivo, adjetivo e agora os pronomes. E as classes variáveis, acho que termina com verbo. Aí depois vem as classes invariáveis. Conjunção, preposição, advérbio, interjeição, que são as classes invariáveis. Alguma dúvida, queridos? Lá no nosso class, nós temos atividades para a semana para entregar na segunda, tá? Então, o prazo eu estou dando sempre de uma semana para vocês não terem desculpa, né? Tá bom? Então, um beijinho para todo mundo. Liga aí as câmeras para eu ver vocês, quem tiver decente, vestidamente decente.